Eu tava arrumando o estúdio aqui e eu encontrei esse volante G27 antigo jogado ali e eu decidi reviver ele para poder melhorar minhas habilidades de pilotagem, poder jogar videogame, melhorar minhas habilidades de drift também. Só que para deixar a experiência mais parecida como se eu estivesse num carro de corrida de verdade, eu decidi ir atrás de um cockpit. Ele é tipo um suporte para esse volante que faz as coisas ficarem mais reais, você fica numa posição mais real, mais parecido como se fosse um carro e além de deixar muito mais confortável também. Então eu procurei na internet um cockpit pronto que viesse tudo certinho e eu não encontrei um por menos de R$500. E esse de quinhentão era tão ruim, mas tão ruim, ele não era nem um pouco parecido com um carro de verdade, ele é super bambo, ele é horrível, não gostei nem um pouco e ainda custa uma fortuna. E aí eu pensei, eu consigo fazer melhor do que isso e consigo fazer mais barato, então eu abracei essa missão de fazer um cockpit muito melhor, muito mais barato do que esse que você encontra na internet e que dá pra fazer em casa. E depois de algumas semanas pensando como é que eu ia fazer, como é que ia ficar bom, como é que não ia ficar bambo, como é que ia passar uma sensação de pilotagem mais parecido com um carro de verdade, eu desenvolvi isso aqui. Esse aqui é o cockpit que eu criei, desenvolvido aqui pela Tuning Parts. A estrutura dele custou mais ou menos R$150. Você consegue fazer tudo em casa, super fácil, bem baratinho e fica super da hora. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, as medidas, como montar, quais bancos que dá pra colocar nele, quais volantes que encaixam nele. Então fica ligado porque nesse vídeo vai ter tudo muito bem explicadinho. Eu demorei mais de 2 meses para poder fazer esse projeto, então esse vídeo está sendo feito há mais de 2 meses. Então se você gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para ajudar, para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo e para ajudar a gente a continuar fazendo esse tipo de vídeo que demora um montão. Agora que vocês já viram como é que fica o projeto pronto, deixa eu mostrar para vocês como que faz tudo certinho, bora para a construção. Vamos ver, agora tem que encontrar onde é que tá a seção de tubos e conexões, rapaziada. Esse negócio aqui é um labirinto. Tá na hora de comprar os materiais para fazer o nosso cockpit. Você pode escolher qualquer um dos canos que você quiser, desde que ele tenha 40 mm de diâmetro. O mesmo vale para as conexões, você pode escolher qualquer marca, qualquer cor, qualquer material. Esse azul, se você quiser, desde que ele tenha 40 mm de diâmetro. Então vamos lá, eu preciso de um monte desses 90 graus. Tem que achar uma cesta. De alguns desses T's aqui. Eu preciso de 2 desse aqui. Depois que você terminou de cortar os canos, já é hora de montar. Eu dividi o manual em 2 partes, a base e o painel. Então vamos começar pela base, que daí depois a gente vai construindo o painel a partir dela e ela é muito mais fácil de montar também. Então olha só, esses aqui são todos os canos e conexões da parte da base. Eu organizei eles por tamanho para poder ficar mais fácil na hora de pegar para montar. E nessa parte a gente vai usar 4 dessas conexõezinhas de 3,5 centímetros, que é aquelas que ficam invisíveis. Eu recomendo também você pegar uma canetinha e escrever no cano mesmo o tamanho dele, para na hora que você estiver montando ficar muito mais fácil, você não vai precisar ficar medindo ele de novo. E quando você está cortando, às vezes a serra passeia um pouco, você não corta exatamente a mesma medida. E como tem canos que são de medidas muito parecidas, na hora de montar você pode se confundir. Escreve o tamanho dos canos que vai ajudar demais. Depois a gente vai pintar mesmo por cima, então não tem problema. Câmera posicionada no tripé, agora eu vou colocar uma música e vou começar a montar o monstro. Pronto, a base está feita, a gente já passou da metade da montagem do nosso cockpit. Agora podemos começar a montar o painel. Eu não quis mostrar o passo a passo de qual cano colocar onde, porque eu acho mais fácil se você olhar no manual, se você for montando e for vendo ali, é mais fácil, é mais detalhado. E essa parte é super tranquila, essa montagem em geral é super tranquilo. Eu acho que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer em casa só com o manualzinho. É importante notar que esses PVCs têm muito jogo de cintura, então se tem alguma parte no seu que ficou meio torta, que ficou meio estranho,
brinca um pouco com ele, mexe um pouco, tenta entortar de um lado, puxar do outro, porque eles têm bastante jogo de cintura e você consegue fazer ficar retinho. Os meus canos não tão perfeitos e mesmo assim eu consigo fazer ele ficar retinho, bonitinho, do jeito que eu quero. Então mexe um pouco com eles, usa um pouco de força bruta de vez em quando que você consegue fazer ficar direitinho. Como o objetivo desse cockpit é ser uma coisa acessível, uma coisa que qualquer um consegue fazer, eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer com literalmente qualquer coisa, dá pra encontrar coisa jogada por aí na sua casa e fazer. A gente poderia cortar o pé dessa cadeira e colocar ela aqui pra sentar. Eu sempre recomendo alguma coisa com encosto, porque quando você tá dirigindo, freando, é sempre bom ter o encosto pra você se apoiar. Mas eu acho que a melhor opção e a mais barata é isso aqui. Essa daqui era uma cadeira de escritório que tava quebrada e eu só tirei os pés e ela virou esse banco perfeito. Olha só que legal. E eu tava testando aqui, fora do vídeo, se ficava bom, e fica bom pra caramba. Olha só, fica muito legal, o visual não fica ruim. É claro, com um banco concha o visual fica bem mais da hora. Mas cara, o visual não fica ruim e fica super confortável. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí o nosso terceiro candidato é esse banco reclinável que a gente tem aqui na Tuning Parts. Ele já é muito antigo, mas a vantagem é que ele tem um trilho. Então dá pra gente colocar pra ele ir pra frente e pra trás. Se alguma criança quiser jogar, se alguma pessoa menor, alguma pessoa maior também. E por último, a coisa mais profissional, que é um banco concha de carro de verdade. Então passa aquele sentimento de carro de corrida. Parece que você tá num carro de corrida quando você está sentando, mas eu acho que não precisa. Eu acho que eu vou colocar esse daqui da Tuning Parts, porque ele é reclinável, ele tem o trilho, então todo mundo que vier aqui no escritório vai conseguir jogar, vai conseguir alcançar os pedais e o volante. Mas eu quero que você saiba que você consegue fazer com o que você tiver por aí. Se você tiver um banco normal de carro, você pode colocar. Se você tiver uma cadeira dessa de escritório quebrada, uma cadeira que você não usa, que você pode cortar os pés, pode colocar aqui. Eu planejei esse cockpit para aceitar qualquer tipo de banco que você quiser colocar. Essa barra aqui, ela tá aqui propositalmente para você poder aparafusar coisas. E se você tiver uma cadeira que é mais comprida do que essas barras aqui, você sempre pode aumentar esse cano e deixar ele maior e aí conseguir colocar o banco que você quer ou diminuir se for menorzinho. Então é altamente ajustável para você poder usar em casa, para você poder fazer o seu projeto dar certo e funcionar. Como vocês podem ver, eu já fiz os furos para poder aparafusar o trilho do banco certinho. Eu tirei o trilho, coloquei ele aqui, furei e aí coloquei no banco de novo. Mas não adianta eu passar para vocês essas medidas, porque vai depender do trilho que você está usando, do banco que você quer usar. Se você for usar alguma coisa diferente, também a furação vai ser diferente. Mas é bem simples, você coloca aqui, tira o gabarito, fura o PVC, ele é bem fácil de furar, então é super tranquilo. Olha como é que ficou o monstro, mano, vai ficar muito da hora. Beleza, agora que a gente já sabe qual banco que a gente vai usar, que a estrutura do nosso cockpit já está pronta, agora está na hora da gente ver qual volante que a gente vai usar. E eu me baseei para esse projeto na linha da Logitech, o G27, o G29, o G930, que todos eles têm o mesmo tipo de suporte, todos eles funcionam do mesmo jeito, então vai funcionar para toda essa linha com certeza, mas como ele é um projeto aberto, você pode adaptar e colocar outros volantes aqui, outros câmbios, outros pedais, não tem problema nenhum. Mas eu coloquei tudo aqui para mostrar para vocês como que prende no cockpit. Então, ó, o volante ele tem essas garrinhas aqui que prendem na mesa normalmente, só que essas garrinhas elas são pouco, então ele fica meio bambo. Então, eu projetei o cockpit para ele encaixar nesses parafusos que tem aqui embaixo do volante, direto no cano. Então, você coloca dois parafusos... Oh, caramba, tá caindo. Então, você coloca dois parafusos aqui, grandões, e o volante não se mexe mais. A mesma coisa acontece para o pedal, só que o pedal não tem as garras, então ele fica só preso por 3 parafusos aqui, mas fica também muito bem preso. E o câmbio tem as garrinhas aqui embaixo, olha só. E ele também fica preso por 2 parafusos, só que o câmbio ele já fica super bem preso com as garrinhas. O parafuso é mais para ficar absurdo, para você poder trocar de marcha realmente num carro real e ele não se mexer nada. Olha só. Então eu já fiz os 2 furos aqui embaixo.
Eu recomendo que vocês façam esses furos não se baseando nas medidas que eu coloquei no manual. Coloca a peça ali, vê certinho onde tá os parafusos, porque se você errar uma medida, vai ficar torto e aí você vai ter que furar de novo e vai ficar feio porque vai estar com um furo extra. Então eu recomendo você colocar o volante, olhar certinho ali, furar e ir fazendo isso para todos. Dá uma olhada onde é que ficam os buracos e furar baseado no seu pedal, porque daí você tem certeza de que vai ficar reto, que vai ficar tudo na posição certa, porque essas medidas aqui são meio complicadinhas de acertar. Mano do céu, eu tô muito animado pra começar a brincar nesse negócio. Talvez esse seja o último vídeo que você vê eu produzindo aqui na Tuning Parts, porque depois disso eu não vou mais conseguir trabalhar, mano. Eu não vou mais conseguir gravar vídeo depois que isso aqui estiver na empresa todo dia, cara. Mas agora que a gente terminou de montar a estrutura, escolheu a cadeira que a gente vai usar, o banco, testou o volante, o câmbio, fez os furos, tá tudo certinho, a gente pode partir para a finalização do projeto. Então você pode escolher se você quer colar todos os canos. Eu pessoalmente acho que não precisa. Ele fica bem rígido mesmo quando os canos não estão colados. Mas se você quiser dar um passo a mais e passar cola nos canos, você pode. Aí ele vai ficar extremamente rígido. Mas se você tiver que transportar ele para lá e para cá, você não vai conseguir desmontar. Então ele vai ficar um pouco mais difícil para transportar ou para guardar, caso você queira. Então tem o benefício de você deixar ele mais rígido, mas também você não consegue mais desmontar. Eu vou colar todos os canos porque isso aqui não vai sair da empresa, então não tem problema, não vou precisar desmontar ele. Mas se você não quiser, eu realmente acho que não precisa, ele fica bem rígido mesmo não estando colado, porque os canos encaixam muito certinho. Se você quiser passar a cola, eu recomendo você fazer com o cockpit montado e desmontando aos pouquinhos e montando de novo. Porque se você desmontar tudo e aí por acaso errar, colocar um cano no lugar errado ou então ficar torto, você não vai conseguir desmontar porque essa cola gruda demais. Então vai fazendo aos poucos que nem eu tô fazendo aqui. Eu deixei a noite toda secando a cola do nosso cockpit simulador, então eu acho que a gente já pode pintar. Todos os materiais que eu usei nesse vídeo estão no manual de instruções, só que eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Essa daqui é uma tinta spray cinza chumbo, que eu achei que ia ficar uma cor super da hora. Esse daqui é verniz spray. A gente também vai precisar de um pouco de acetona para poder limpar o cano de PVC e deixar ele pronto para pintura. E uma lixa 320 para poder dar uma lixadinha assim para a tinta poder grudar melhor no PVC. Coloquei o cockpit aqui em cima dessas caixas só para poder pintar ele melhor. Agora vamos dar aquela lixadinha, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Quando você for lixar, lixa tudo mesmo, as conexões, os canos, bem na beiradinha. Quanto mais você lixar do PVC e deixar ele bem riscado, bem marcado, melhor fica a pintura. Porque a gente tem que fazer a superfície ficar porosa pra tinta spray poder grudar bem e não ficar descascando, riscando, igual normalmente fica quando você pinta essas coisas. Para você fazer uma pintura boa, a parte da preparação é sempre o passo mais demorado. A parte da pintura em si é mais tranquila. Faz devagar, faz com tempo, porque isso vai fazer uma diferença brutal no resultado final. Agora que a gente lixou tudo, passou acetona em tudo, a gente tirou todos os óleos e graxas que ficam no PVC quando ele é fabricado e tal. Agora o seu simulador ele tem que estar inteiro fosco. Se tiver alguma parte que ainda está meio brilhante, volta, dá uma lixada a mais, passa mais acetona. O meu já tá perfeito e agora eu tô pronto pra começar a pintar. Ai, eu tô animado demais, mano. Como eu mostrei pra vocês, vou usar essa tinta em spray aqui. Se você for mais profissional da pintura, você pode usar com aerógrafo, fazer uma pintura super da hora, mas eu vou fazer uma rápida e fácil. Então começar passando várias camadas de cinza chumbo. A primeira tem que ser bem leve, só pra colocar uma base, daí depois você começa a colocar mais tinta. Quando você tá pintando com tinta spray, quanto mais devagar, quanto menos tinta você coloca por vez, melhor fica. O importante é você ir passando com calma e não deixar a tinta escorrer. Mexe bem ela antes. Se tiver frio no dia, coloca ela num balde de água quente que também ajuda. Vamos lá, vamos começar. Primeira camada é super leve, é só pra dar aquela base. Tem que deixar ela meio parecendo uma nuvem assim. Não tenta colocar muita cor já na primeira camada, senão ela vai escorrer.
Terminei a primeira demão e o certo é que ela fique assim, meio mais ou menos, aparecendo ainda partes brancas. A partir de agora, depois que a gente esperar uns 15 minutos, esperar isso aqui secar, vamos começar a passar demãos mais e mais fortes. É claro, sem deixar a tinta escorrer, mas vamos começar a cobrir de verdade. Nossa, eu tô muito animado, vai ficar muito legal. Eu acho que eu vou fazer umas 3, 4 camadas de tinta para ficar bem legal, bem coberto e ficar uma tinta bem resistente também. Depois que você terminar de passar a tinta, você pode começar com o verniz e é a mesma teoria. Vai devagarinho, vai passando camadas leves. Olha só como é que ficou o nosso cockpit para simulador depois de pintado. Eu usei 2 latas de tinta, 2 latas de verniz para deixar desse jeito. Porque como ele é de PVC e ele é branco embaixo, qualquer risquinho na tinta já vai aparecer o branco, ainda mais que eu pintei de uma cor escura. Então eu queria evitar ao máximo que isso acontecesse. Mas agora que ele está pintado e eu deixei a noite inteira secando, a gente já pode montar o volante, os pedais, o câmbio, o banco e testar como é que ficou o nosso cockpit simulador. Se você gostou desse projeto, não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, porque esse vídeo demorou muito tempo para ser feito. Se você tem alguma dúvida sobre como faz alguma coisa desse cockpit, deixa aqui nos comentários também, que eu vou tentar responder a maior quantidade de dúvidas do pessoal. Eu acho que o projeto é bem simples e que eu deixei bem explicado aqui. E ainda mais com a ajuda do manual que está aqui na descrição, eu acho que você consegue fazer em casa, é super de boa. Dá para montar ele numa tarde tranquilamente. Eu queria agradecer a Gaspar Projects por ter feito o modelo 3D para a gente poder fazer esse manual interativo. E eles estão começando agora, então se você quiser dar um apoio, vai ajudar demais eles na empresa. Eles são uma empresa de projetos, eles fazem desenhos 3D do que você quiser. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu gostei muito do resultado. Eu tô pensando até em fazer um para mim lá em casa, porque eu tenho um volantinho e, cara, eu tô me coçando para fazer um. Eu acho que eu vou pegar um domingão e vou construir um pra mim lá em casa. Se você quiser continuar assistindo o canal Tuning Parts, clica em um desses 2 vídeos. Eu sou o Theo Amaral e eu vejo você na próxima.